Um dos grandes problemas do videomaker quando vai produzir em um ambiente externo é identificar os melhores cenários, principalmente quando o ambiente é muito pequeno. Hoje nós estamos aqui em uma locação onde nós temos aqui basicamente 12 metros quadrados, 3 metros de parede de cada lado, ou seja, muito pequeno, mas aqui a gente precisa extrair o melhor desse cenário. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês o que eu fiz nesse cenário aqui para conseguir extrair o melhor que tem nesse ambiente. Bora lá! Bom, nesse ambiente aqui nós já conseguimos identificar qual que é a parte cenográfica, podemos dizer assim, do local. Então, pensando aqui, este é o ambiente que a nossa cliente tem, que é escritório barra local de gravação para as gravações caseiras dela. Então a gente vai utilizar este fundo para o nosso enquadramento. Porém, nós temos muito pouco espaço, ou seja, de uma parede para outra nós temos apenas 3 metros. Então toda vez que tem um ambiente muito pequeno, eu gosto sempre de utilizar a diagonal. Quando eu utilizo a diagonal, ou seja, utilizar as quinas, eu consigo extrair mais do ambiente com uma profundidade de campo maior. Ou seja, se a gente tem uma média de 3 metros de uma parede para outra, de uma diagonal para outra a gente vai ter pelo menos mais 1 metro. Ou seja, a gente ganha mais 1 metro de distância aí. Então, o meu posicionamento aqui, ele vai ser na diagonal. Então, a câmera está aqui na diagonal. Pega aqui pra gente aqui a câmera como que ela tá. Nós vamos utilizar as paredes aqui e vamos fechar a câmera aqui bem no centro, na diagonal aqui. E a gente limpa um pouco desse cenário aqui, coloca alguns elementos a mais e aproveita os elementos do lado de cá também. Outra coisa muito importante é a posição das iluminações. Nós temos uma luz de preenchimento do lado de cá. Olha onde a gente conseguiu colocar ela aqui. Ela está mais para preencher que as sombras que são geradas pela nossa luz principal, que está bem aqui atrás. Exatamente atrás da nossa câmera. Ah, Rian, mas e aqueles 3 pontos que a gente precisa ter 30 graus à direita da câmera, enfim. Essa regra, ela não é uma regra absoluta. Tá? A gente pode utilizá-la como uma base, mas não é uma regra absoluta que eu sempre tenho que ter a minha iluminação 30 graus, 40 graus da minha câmera. Nesse caso eu não tenho possibilidade de colocar a minha iluminação a 30 graus porque eu já tenho um armário gigante aqui. Então eu coloquei ele atrás da câmera, subi, preenchi todo o espaço e do lado de cá eu coloquei mais uma luz para absorver as sombras duras que são geradas por essa iluminação principal. E para finalizar, eu tenho aqui um bastão de LED. Que está apontado para o meu cenário, né, com a cor da cliente, na paleta de cor dela, para dar aquela sofisticada a mais, né? Podemos dizer assim que pode dar assim, um tchanzinho a mais na nossa configuração aqui. A gravação vai ser sentada, então ela vai estar aqui e vai posicionar aqui nessa mesa. E aqui a gente tem esse V aqui atrás, que é a diagonal do nosso ambiente, gerando uma profundidade de campo um pouco maior. E a gente tem a iluminação aqui perfeita para essa locação, né? Para essa limitação que nós temos aqui de ambiente. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós posicionamos as iluminações e como elas interferiram também aqui no resultado final da nossa iluminação. E no final do vídeo eu vou mostrar as cenas que a gente captou aqui com a nossa cliente, beleza? Nós vamos ligar a Key Light, a luz principal. Boa. Agora nós vamos ligar a luz de preenchimento que está do outro lado. E agora nós vamos ligar a luz de efeito, que é a luz colorida lá no fundo. E aí deu aquele tchanzinho lá no fundo.
E agora vocês vão ficar com algumas imagens que nós geramos da nossa cliente aqui na diária de hoje. Então é muito importante você entender de algumas possibilidades para quando for montar o seu setup de gravação, principalmente quando o ambiente é muito pequeno. Mas gere novas possibilidades mediante ao ambiente que você tem. Então aqui no caso eu não segui a regra de colocar 30 graus, eu coloquei a luz atrás da minha câmera. Aqui eu não limitei a minha cabeça pensando que este era o fundo ideal e deveria ser. Aí minha câmera ia ficar aqui à frente, a gente teria muito menos espaço, então eu logo pensei diagonal. Então sempre que o ambiente for pequeno, utilize diagonal que você vai aumentar o seu campo de profundidade. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e curta, porque isso vai ajudar muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu fico por aqui, grande abraço.